Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Agribusiness Summit, uma iniciativa da FenaSucro e Agrocana que tem como objetivo trazer para você informações sobre o setor da bioenergia. Hoje nós vamos ter aqui a presença de Francis Quinn e de Antônio Pádua da Única. O Francis é o VP de açúcar e álcool da Raízen, que já está no mercado aí como a maior produtora de açúcar e etanol do mundo, e o Pádua, que vai representar a Única, a União Nacional das Indústrias Canavieiras, que faz um trabalho fantástico como diretor técnico. Hoje, o nosso assunto é a sustentabilidade na nossa matriz energética e na segurança agrícola mundial. Eu gostaria aqui de deixar os nossos agradecimentos à Agreco, nosso patrocinador, e deixar o microfone aberto tanto para o Pádua quanto para o Francis, para que a gente possa ter um bate-papo descontraído, tranquilo, e que os nossos telespectadores possam interagir cada vez mais com essa plataforma que permite com que você troque, faça o seu match e entenda um pouco mais sobre o setor sucroenergético. Quando a gente fala em matriz energética brasileira, a gente está falando de uma matriz energética sustentável, que é líder mundial no que diz respeito à sustentabilidade. E como que isso está agregando valor aos nossos produtos? É essa pergunta que eu faço hoje para o Pádua. Pádua, como que o Brasil está sendo visto lá fora na questão da matriz energética sustentável? Nós realmente estamos agregando valor ao nosso produto? Isso está sendo enxergado de uma maneira bacana pelos outros países? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Francis. Eu estou na Única desde 90, mas eu comecei minha atividade num instituto de pesquisa, que foi o Plano Açúcar, coordenando os projetos de implantação na época do PROALC, em 1976. E o que hoje a gente assiste e vê, sem dúvida alguma, é uma necessidade de transformação para a preservação e o uso racional dos recursos naturais, né? Isso passou a permear todas as discussões sobre segurança energética. Existe, sim, um entendimento coletivo de que não é mais possível manter o padrão da vida atual sem comprometer o futuro das próximas gerações. Nessa linha, o caso brasileiro, sem dúvida alguma, é considerado um exemplo de sucesso. Isso porque as fontes renováveis respondem por expressivo 48,5% da nossa matriz de combustível. Os produtos da cana-de-açúcar, por sua vez, se destacam e representam cerca de 19% da nossa matriz ou 40% de toda a energia renovável ofertada internamente. Tais cifras são obtidas utilizando apenas 0,6% da área cultivada com cana-de-açúcar no nosso território nacional. O mundo hoje ele tem aproximadamente 2 bilhões de toneladas de cana, em mais de 27 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. O Brasil é o principal produtor, né? E nós estamos aí a mais de 2.500 quilômetros da floresta amazônica, né? A produção da biotecnologia e seus avanços no manejo agrícola permitem significativos ganhos em outras culturas, né? Tanto outras culturas, nesses últimos 20 anos, cresceram mais de 100% da produtividade. E a cana-de-açúcar cresceu apenas 11%. Né? Na cana-de-açúcar, a integração de diferentes plataformas tecnológicas, né, terá forte impacto na produtividade. O desenvolvimento de novas variedades, a biotecnologia proporcionar proteção contra praga, contra barreiras agronômicas, ambientais e fisiológicas. Nós temos aí um grande desenvolvimento das canas transgênicas, que vai proporcionar controle de praga, menor uso de agroquímicos, com menor uso de combustível, menor uso de consumo de água. E agora um projeto que eu entendo que vem para resolver toda a questão nossa é o projeto Semente, né? O projeto Semente é uma nova tecnologia. Nós precisamos sair de 9,5 toneladas de açúcar por hectare para alcançar 16 a 20 toneladas de açúcar por hectare.
Ou seja, nós podemos incrementar demais a nossa oferta de matéria-prima, a nossa oferta de cana, sem desmatamento, sem avanço, um crescimento muito mais horizontal do que vertical. A produção de biogás, a produção de biometano, o uso racional da vinhaça. Agora nós temos mais um produto que é o CBio. Tudo isso, sem dúvida alguma, vai fazer com que nós saímos aí desses 30 bilhões de litros que nós temos aí no curto prazo. Temos aí também o etanol de segunda geração, que vamos contar com ele também, para atingir aí em 2030 o cumprimento das metas aí do RenovaBio, ou seja, chegarmos aí a 50 bilhões de litros de etanol, de uma forma totalmente sustentável, do ponto de vista da produção e do ponto de vista do uso do produto vindo da cana-de-açúcar e de outros biocombustíveis. Então, é dessa forma, Paulo, Francis, que eu vejo o nosso setor. Eu acho que a gente tem que sair, nós temos que sair dessa baixa produtividade, e tudo isso só depende de nós mesmos. Depende de acreditar no centro de tecnologia que nós temos, tanto privado como de governo, e o grande investimento, eu diria para você, inicia-se pela questão agrícola. Todo ponto de atendimento de todas as metas de médio prazo e de sustentabilidade está na gente dobrar a quantidade de etanol, de açúcares por hectare que nós temos hoje. É isso aí, Padua. E eu já vou aproveitar aqui e já colher as informações do Francis, que está aí na frente da Raízen. Tendo em vista a sustentabilidade, nós estamos sendo remunerados por isso? Oi, Paulo. Muito feliz de estar aqui com vocês, eu agradeço muito o convite, agradeço também ao Padua, é um prazer estar com vocês aqui no painel. E vamos falar um pouquinho, né, sobre a sustentabilidade, né, da nossa indústria e como é que a gente tem trabalhado e como é que a gente vê, né, o reconhecimento sobre o nosso produto diferenciado, né? E eu vou partir do ponto do Padua, né, que foi muito feliz quando ele colocou as oportunidades que a gente tem de aumento de produtividade nas nossas operações. Eu queria explorar um outro componente que é muito relevante, que está associado a toda a produção de biomassa pela cana-de-açúcar, que hoje não é 100% aproveitado, né? O que a gente vê no nosso processo industrial? A gente vê o seguinte, a gente vê do processo de primeira geração um volume de matéria orgânica muito relevante na vinhaça, né, que é potencialmente um insumo muito relevante para a produção de biogás, e a gente vê o bagaço, né, que a gente tem bagaço excedente hoje na nossa produção, e a gente tem toda a palha de cana, que é um produto que está sendo produzido no campo, que tem um potencial muito grande em ser transformado em produto final como etanol de segunda geração, né? E isso foi muito a resposta da Raízen nos últimos anos, né? Trazendo tecnologia, né, para transformar esses resíduos, né, como a vinhaça e também outros resíduos industriais, como a torta de filtro, né, em biogás, e a gente utilizar a celulose e a hemicelulose que estão contidas no nosso bagaço e na nossa palha de cana num etanol de segunda geração, né? E eu acho que isso é uma resposta muito relevante para o nosso negócio, né? Porque quando a gente entende esses componentes, a gente acredita que a gente tem quase, assim, em torno de 50% a mais de produto para produzir com a mesma área agricultável, né? E com matéria orgânica e com biomassa já sendo produzida no campo, né? E como é que o mundo está vendo isso, Paulo? O mundo ele está vendo isso de uma forma muito positiva, principalmente a Europa, né? Porque a Europa ela tem colocado um foco muito grande na questão de comida versus combustível, né? E ela tem colocado um peso muito grande em soluções que não competem com a comida, né? E esse tipo de solução que a gente está trazendo agora na nossa indústria de cana-de-açúcar, né, tanto o etanol de segunda geração
quanto o próprio biogás, ele vem exatamente endereçando esse aspecto, né? Quer dizer, pegando um resíduo da nossa operação e transformando isso em produto final, de baixíssima pegada, de alta sustentabilidade, não competindo com comida, né? E com relação à perspectiva do mercado, a gente vê uma perspectiva muito positiva, né? No ano passado, no meio do ano passado, a gente divulgou aí o nosso primeiro contrato de venda de etanol de segunda geração de longo prazo para o mercado, né? São contratos de longuíssimo prazo, onde a produção de uma unidade nova que nós estamos em construção praticamente totalmente comprometida, né? A produção totalmente dedicada a esse novo contrato, com preços e prêmios bastante elevados, né? Ou seja, a gente vê essa pegada baixa sendo claramente reconhecido no valor do produto que nós estamos colocando no mercado. E a mesma coisa se aplica ao biogás, né? A gente já tem aí a nossa primeira planta de biogás operando na nossa unidade da Bonfim, né? E com sucesso, né, para a produção de energia elétrica, e também fizemos um comunicado ao mercado da nossa próxima planta de biogás, né, fornecendo aí para substituição de combustível fóssil, né, e acho que vocês talvez tenham visto nossa divulgação no mercado, né, a gente fez contratos com a Yara, né, fabricante de fertilizante, e com a Volkswagen, né, e também muito receptivo, né, quer dizer, o mundo precisa de soluções verdes para substituir o combustível fóssil, e isso está sendo muito valorizado. Então, a gente tem aí, eu diria, que um mercado quase que ilimitado, né, tanto para o nosso etanol de segunda geração, quanto para o nosso biogás, né, e todos eles com reconhecimento relevante do mercado como sendo realmente produtos diferenciados, sustentáveis, de baixa pegada, que são soluções que realmente atendem às necessidades aí do futuro e da sustentabilidade do planeta, né? Bacana, Francis. Nada como uma visão aí de uma grande empresa do setor, né? Padua, o Francis falou um negócio bacana, né? Ou seja, nós estamos sendo reconhecidos por produzir produtos sustentáveis, né? Ou seja, o mercado está com essa demanda e a gente está atendendo essa demanda e está sendo remunerado por isso. Como é que o produtor rural está enxergando tudo isso? Ele tem noção de que o que ele está produzindo, a cana-de-açúcar que ele está produzindo, está sendo melhor avaliada em subprodutos? Olha, o Francis fez uma colocação muito objetiva, aonde vem aí, nós já tivemos a primeira onda do Proálcool, depois nós tivemos a onda da cogeração de energia, e agora vem, de fato, uma onda dos subprodutos aí, a partir dos resíduos da cana-de-açúcar, né? E aí, são todos investimentos voltados aí para a indústria, para manter, sem dúvida alguma, o que nós temos hoje. Com os fornecedores de cana, nós estamos em plena discussão, né? Qual é a discussão que nós estamos tendo hoje no fornecedor de cana? É ele participar do mercado do CBIO, né? Os fornecedores de cana ainda estão com uma nota do default, os fornecedores de cana ainda não partiram ainda para os dados primários da produção, que eu acho que é um grande outro programa que nós temos, emitir muito mais CBIO com menor volume de etanol comercializado no mercado interno, seja na forma de anido, seja na forma de etanol hidratado. Eu acho muito complicado ainda você precisar de 800 a 1.000 litros de etanol para emitir um CBIO que equivale a uma tonelada de descarbonização. Nós temos potencial para alcançar um CBIO com 600 litros de etanol. Isso tudo vem também a partir do que o Francis falou, a partir do uso do biogás, a partir do uso do biometano, a partir de uma aplicação de uma vinhaça mais concentrada. E nós estamos envolvendo o fornecedor disso e repassando para ele 60% do valor líquido do CBIO, né? Para aqueles fornecedores de cana que, de fato, primam para a sua lavoura, que tenham seus dados primários. Eu acho que o grande trabalho que nós temos nesse sentido é induzir aos fornecedores de cana também na questão da sustentabilidade, né? Não dá para o setor sobreviver
pensando apenas que o preço da gasolina vai manter acima de $100 o barril, pensando que o câmbio vai ficar acima de cinco reais aí, né? Hoje o setor está bem por conta disso. Nós tivemos bons preços no ano passado, no ano retrasado, e devemos ter disso. Mas tudo fruto de preço do petróleo. O setor precisa ficar menos livre do poder da caneta do governo, ele precisa, assim, buscar em mercado outras tecnologias, reduzir seu custo de produção, ser remunerado. E nós precisamos, sem dúvida alguma, contar com a cana dos agricultores. Quando você vê que nós temos 30% da matéria-prima oriunda de fornecedores de cana, quando a gente sabe que reduziu drasticamente o uso da mão de obra na atividade agrícola, do ponto de vista social, o que nos resta são os fornecedores de cana. E se tem uma coisa que o setor tem por respeito, é a manutenção, o crescimento, né, e a devida atenção para os agricultores. Esse é o pensamento que eu vejo aí das grandes empresas, dos grandes grupos. Nenhum quer perder seus fornecedores, mas quer que eles cresçam em produção, em produtividade e em redução de custos. Ou seja, esse intercâmbio que vocês fazem junto ao produtor, o plantador de cana, o fornecedor de cana, ele tem que ser usado de acordo com o que o Francis falou, né? O mercado está cada vez mais atualizando e está cobrando as certificações, né? Então, eu acho que realmente esse trabalho que a Única vem fazendo junto aos produtores está tendo essa relevância e pode ajudar cada vez mais a agregar valor aí nos subprodutos. Ô Francis, quando a gente fala de futuro, né? Eu sei que a Raízen é a precursora do etanol de segunda geração, tá com essa bandeira empunhada nas mãos aí para levar o etanol de segunda geração cada vez mais longe. Como que você vê a globalização do etanol de segunda geração, visto que aí a parte celulose é que tem mais valor do que a própria cana-de-açúcar, né? Ou seja, vai ter aí alguma papeleira, alguma produtora de papel que vai poder fazer o etanol de segunda geração também, ou isso é uma realidade muito distante? Obrigado pela pergunta, Paulo. Acho que esse ponto que você levantou é bastante relevante, né? E é curioso voltar aqui, mais ou menos uma década, né? Onde a gente tinha esse assunto, né, do etanol de segunda geração como sendo uma alternativa muito importante aí para a substituição do fóssil, e a gente teve muita frustração, né? A gente teve muitos players globais, né, muitas empresas fazendo grandes investimentos nessa indústria, e todos eles sem sucesso, né? E a gente não quero enumerar nenhum em específico, né? Mas se você fizer uma busca na internet hoje, você vai ver vários projetos de etanol de segunda geração que foram implementados e que, na verdade, hoje estão praticamente descontinuados, né? Então, é um processo que é complexo, não é fácil de desenvolver, e não é à toa que a gente aqui, na verdade, né, que recebemos uma propriedade intelectual da Shell em 2011, estamos aqui há mais de 10 anos desenvolvendo esse produto, somos hoje aí no mercado praticamente os únicos que têm uma oferta em escala comercial desse produto, né? Então, é uma solução complexa. Hoje, a gente está muito bem posicionado, né, no mercado como fornecedor desse produto único, e a gente acredita, sim, na expansão dessa solução, né? E hoje a Raízen busca, inclusive, o licenciamento dessa tecnologia para parceiros e para outros players aí que tenham o interesse e que tenham condição e principalmente, né, tenham biomassa disponível para a produção do etanol de segunda geração, tá? Mas, assim, o que eu queria colocar aqui especificamente para a sua pergunta é que isso aí está longe de ser uma solução fácil de se adequar a qualquer realidade, a qualquer operação. Quando a gente falar de outras matérias-primas, né, eu acho que a gente, quando trouxe a tecnologia para a Raízen há 11 anos atrás, e a gente fez as adequações para ter uma solução super aderente à cana-de-açúcar,
é um trabalho que a gente vê que tem uma sinergia perfeita com a nossa operação, né? Quando a gente olha as necessidades de uma operação de produção de etanol de segunda geração, a gente tem um ponto crítico da biomassa, que a gente tem, e a cana-de-açúcar é uma das plantas mais eficientes para converter energia solar em biomassa, né? Então isso casa muito bem com a cana-de-açúcar. A gente tem um componente muito importante, que é a sinergia com o nosso bioparque, né, com a nossa produção de primeira geração. Então, você tem todo o aproveitamento da infraestrutura, de caldeira, de destilaria, né? Você tem um outro componente de sinergia que é fundamental nesse processo, que é o tratamento do resíduo, né? Quer dizer, uma planta dessa que produz etanol de segunda geração, se ela opera de uma forma isolada, ela precisa de uma planta de tratamento de água quase do tamanho da planta de fabricação do etanol de segunda geração. E a gente, no contexto da cana-de-açúcar, a gente tem a solução perfeita para essa vinhaça, né? Onde a gente pode eventualmente produzir biogás, e isso, no final das contas, vai parar no campo como fertilizante, né? Então, isso também, quer dizer, essa sinergia que a gente tem com a nossa operação de cana-de-açúcar na nossa visão, é quase que imbatível, né? E o último componente importante é justamente o componente de tecnologia, né? Onde a gente tem propriedade intelectual desse processo que a gente usa hoje na nossa operação, e isso com certeza é um diferencial grande. Então, quando você me fala, você me pergunta, Paulo, o que a gente espera que esse negócio vai crescer, e a gente está buscando parceiros. Só que isso não é uma coisa muito simples, né? A gente vê, principalmente outras culturas, outras matérias-primas, a gente ainda vai ter uma curva de aprendizado e um tempo grande, eu acredito, no mercado para a gente ver outros players aí fornecendo esse produto. Obrigado, Francis. Padua, já vou aproveitar e fazer essa pergunta para você. O mundo está passando a consumir cada vez mais energias renováveis e produtos sustentáveis, né? Como é que você enxerga? O produtor está preparado para ofertar essa demanda global que nós vamos ter de agora em diante? O Francis falou uma coisa importante, né? Que me parece que é evidente, né? Nesse momento, você não tem etanol de segunda geração se você não tiver etanol de primeira geração. Me parece muito, muito evidente isso. Por quê? Porque por conta aí da cultura aí da cana-de-açúcar, né? Ela é que dá toda essa origem e toda essa matéria-prima de biomassa, de resíduos, para que você tenha esse subproduto sendo otimizado para a produção de etanol de segunda geração. Eu diria para você que, evidentemente, que o etanol ele não vai substituir a gasolina como um todo, né? O etanol ele vai ocupar uma parte aí desse mercado. Você vê claramente que se fôssemos cumprir os compromissos do RenovaBio para 2030, nós já teríamos que sair das atuais ofertas de cana-de-açúcar. Esse último ano, nós fechamos em 575 milhões de toneladas, nós teríamos já que ultrapassar 800 milhões de toneladas de cana. Mas grande parte dessa oferta de cana vem com a indústria que está aí, que está pronta, que está instalada. Por isso que eu digo que o primeiro momento, de curto prazo, o que o setor tem que fazer é investir no canavial, na renovação de lavoura, para, sem precisar de novas áreas, aumentar essa oferta de cana. Eu acho que no curto prazo, se nós quisermos manter o share no mercado de açúcar, né, em torno aí de 45% do mercado livre mundial transacionado, se nós queremos atender as metas do RenovaBio, só o mercado interno vai nos ocupar praticamente um crescimento de 200 a 300 milhões de toneladas de cana. Então, o setor ele tem que acreditar nisso, né? Tem que acreditar no primeira geração, tem que acreditar na segunda geração, tem que acreditar no biogás, tem que acreditar no biometano, na cogeração de energia, para que tenha um mix de produto altamente remunerador, sustentável e que dê essa alternativa de investimento. O que o setor mais carece, eu vejo às vezes de curto prazo, é a falta de previsibilidade, é a insegurança que tem no investimento.
acabamos de assistir agora 2 aquisições, né? Uma aquisição lá em Goiás, pela Carlos Machado, e uma aquisição aqui em São Paulo, do Vale do Paraná, pelo pessoal da Companhia Melhoramento do Paraná. Ainda, o que a gente vê é só o setor, e ainda muito tímido, acreditando no próprio setor. O que eu acho que precisa, para esse desenvolvimento e para esse crescimento, é de ações mais concretas, de maior previsibilidade, para que haja, de fato, uma retomada do investimento na questão aí da expansão da oferta de matéria-prima, que com matéria-prima você tem todos os produtos aí que foram desenhados aí pelo Francis. Olha o desafio que nós temos pela frente, né? Eu tive a oportunidade de estar lá no Paraná essa semana passada, e lá tem usina Flex, né? Cana e milho. Eu achei fantástico, né? Ô Francis, a Raízen tem alguma planta já com milho, cana ou uma usina Flex? Como é que você enxerga esse advento do etanol de milho para, como o Pádua falou, não existe uma solução única, né? Nós somos parte da solução. Como é que você está vendo esse advento aí do etanol de milho? Não, a gente vê com muitos bons olhos, né? A gente gosta da solução, a gente acredita que a gente precisa desse componente também na matriz energética para atender aí tudo que o Pádua colocou de expectativa, de volumes, de RenovaBio, né? A gente, como maior comercializador de etanol globalmente, a gente é grande cliente dessas indústrias, né, de produção de etanol a partir do milho, né? Então a gente gosta muito da solução, a gente comercializa uma parte desses volumes, né, através do nosso sistema, mas no momento a gente ainda não optou por ter a produção propriamente dita conosco, né? A gente escolheu nesse momento alavancar e usar aí os parceiros para que a gente tenha o produto, comercialize o produto de alguma forma, tenha acesso a ele, mas que não necessariamente envolve a produção propriamente dita, tá? Eu acho que isso é uma indústria diferente, que tem aí matéria-prima específica, e nesse momento a gente preferiu estar mais no lado comercial e menos no lado de produção propriamente dito. Tá? Ô Francis, quando a gente fala etanol de milho, etanol de cana, tem etanol, a gente escolhe celulósico, né? O que está faltando para o etanol ser uma commodity mundial? Ou seja, em vez de você encher um tanque de etanol do seu carro, você ter 3% de etanol misturado na gasolina do planeta. O que está faltando para a gente chegar nesse nível? Não, essa é uma ótima pergunta, Paulo. E eu acho que assim, uma das grandes barreiras que a gente tem hoje é que a produção é muito concentrada, né? Quando você olha para etanol, você tem a produção Brasil, Estados Unidos, né? E eu acho que para você ter isso como uma commodity global, a gente precisa desenvolver e ter produção em outros países, né? Não é à toa que a Única vem fazendo um trabalho muito legal na Índia, né, onde a gente está conseguindo promover um cenário super positivo, né, tanto para a substituição de combustível fóssil, né, que eles são 100% importadores, né, mas também para equilibrar, né, a produção de açúcar global, porque no caso específico da Índia, eles subsidiam boa parte dessa produção, né? Então, assim, eu vejo que a gente tem evoluído nessa direção e o que a gente precisa realmente é ter outros países produzindo, né? E a gente, no fundo, tem ido nessa direção, né? E dentro da Raízen a gente quer contribuir para isso, né? E vamos tentar promover a produção em outros lugares, vamos apoiar onde a gente puder apoiar, vamos exportar, tentar exportar a nossa tecnologia de etanol de segunda geração também, né? A gente, no fundo, a gente está muito otimista para o etanol no futuro, né? Não só pela solução de diluição no combustível comum, que é uma solução muito transparente, né? Você poder simplesmente misturar na gasolina, é uma solução muito limpa, muito simples, né? Mas também
para endereçar as grandes demandas, importantes demandas que a gente tem de combustível líquido para aviação, para navegação, né? E a gente vê globalmente uma agenda onde a gente vê o estabelecimento de metas, né, da gente ter esses biocombustíveis para esses tipos de transporte, que não vão ter uma solução de eletrificação, aonde o etanol pode ter um papel muito relevante, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, especificamente para combustível de aviação, nós temos hoje várias empresas com rota de fabricação de combustível de aviação, né, o SAF, Sustainable Aviation Fuel, partindo do etanol, né? Então, a gente acredita muito no etanol para essa solução de combustível líquido, né? E a mesma coisa para o biobunker, né? Através do próprio etanol, né? Através de combustível com lignina, né? E outras soluções de segunda geração, que a gente tem certeza que o nosso setor de cana-de-açúcar pode contribuir muito, né? Então, eu vejo aí um vasto mercado, Paulo. Eu acho que a gente tem que evoluir na nossa agenda de aumento da produção. O mundo vai precisar dessas soluções de combustível líquido e o Brasil e a cana-de-açúcar tem aí uma oportunidade bastante relevante de atender essa necessidade global aí. Nossa, que aula, né, gente? Que delícia poder estar com essas duas feras aqui do nosso lado, passando conhecimento e o que eles têm de mais importante na vida deles, o tempo, né? Muito obrigado pelo tempo de vocês, por estar aqui junto com a gente na FenaSucro Agrocana, nessa plataforma do Summit, né? Agribusiness Summit, que é uma inovação aqui, trazendo 365 dias por ano informações para a comunidade de bioenergia. E o que eu tenho a dizer é muito obrigado a vocês dois. Eu vou já partindo para o encerramento, deixando aqui todo mundo convidado para estar em Sertãozinho, de 16 a 19 de agosto, onde nós vamos estar com a nossa FenaSucro Agrocana presencial. E aqui já vai dando um gostinho, né? Como o Summit ele começa antes, a gente já vai vendo quais são as tendências que nós vamos ver lá na FenaSucro. Fábio, eu queria te agradecer, deixar aí esses minutinhos finais para o teu agradecimento, e eu queria te estimular fazendo uma pergunta: quais são os países hoje que têm a vocação da cana-de-açúcar como futuro? Ou seja, há muito tempo atrás eu ouvi dizer que era na África que a gente ia explorar, ia pôr usina, ia plantar cana. Qual que é a tua visão aí? Quais são os países que mais poderiam nos ajudar nessa fronteira de desbravar? Olha, na época, a colocação do Francis foi muito, muito positiva, né? Esse trabalho da Única, ele tem por objetivo exatamente isso. Não é abrir mercado para exportar, né? Mas é abrir mercado para desenvolver isso nesses países como Índia. Agora, recentemente, tivemos na Guatemala. Hoje, muitos países, eles produzem cana-de-açúcar, né? Mas me lembro bem do ministro Roberto Rodrigues, quando, em 2003, ele foi ministro do primeiro governo do Lula, ele tentar fazer um trabalho nesse sentido muito grande. E quando você vê, em termos aí do paralelo, né, do ambiente mais propício, sem dúvida alguma, é a África. E você teria um potencial muito enorme de ter uma expansão muito forte da cana-de-açúcar. E, de fato, sem essa expansão, nós não vamos assistir e ver o etanol como uma commodity. Enquanto o mundo ficar dependente do Brasil e dos Estados Unidos, né, vai ser muito difícil que, de fato, isso aconteça. Então, esse trabalho que nós fizemos agora na Guatemala, o trabalho que está sendo feito na Índia, que pode ser feito na Tailândia, né, que pode ser feito na China, que também é um grande potencial na África, eu acho que ele deve ser um grande trabalho do setor, levando a tecnologia e levando não só da produção, mas a tecnologia do uso da mistura. A grande discussão que teve aí na Guatemala é que os carros dele, a maior parte seriam motocicletas, e a grande parte é que os carros não estariam preparados aí para os 10% de mistura do etanol na gasolina. Jesus do céu, nós misturamos
carro de 1940, de 1950, nós misturamos 27%, que é mais experiência que nós temos nisso há anos e anos, e ainda se coloca em dúvida o nível de mistura de 10% da gasolina. Mas eu acho que tem muita coisa pela frente, tem muito que trabalhar nesse sentido. Se o mundo ficar dependente de Brasil e de Estados Unidos apenas na produção e no uso do etanol, nós vamos ficar por onde nós estamos. Nós, de fato, necessitamos de que haja um desenvolvimento na produção e no uso aí desses biocombustíveis. E a única vem fazendo esse trabalho aí que é realmente respeitável, né? Onde eu olho, o Evandro está lá com a pastinha dele falando sobre o nosso etanol, sobre a nossa indústria e levando o nome do Brasil, né? Agora, veja como é difícil, né? Da mesma forma que o Francis colocou, a questão do etanol de segunda geração, né? Que demorou 10 anos aí para eles chegarem. Quando o Roberto Rodrigues começa esse trabalho em 2003, nós já estamos há 20 anos, né, nesse trabalho de tentar desenvolver esse mercado internacional na produção de etanol, e ainda continuamos com os mesmos países produzindo, e aí com a mesma dificuldade. O pessoal gosta do açúcar, gosta do intervencionismo, gosta da proteção, e é o que acontece praticamente lá na Índia. Então, essa alteração no mix de produção dele é um pouco complicado, sim, apesar da vantagem enorme do uso do etanol. E mesmo porque eles aderindo, por exemplo, a Índia aderindo ao etanol, vai dar uma balanceada melhor no açúcar global, né? Então, acho que é uma estratégia aí que nós temos que pegar para fazer a lição de casa e trazer cada vez mais informação, né, Pado? A informação é tudo, né? Nós temos aqui o Brasil, a cana-de-açúcar é um orgulho nacional, né, cara? É um produto que você consegue fazer, né? Do mesmo jeito que é um orgulho nacional a Raízen, né? Eu acho que quando a gente leva o nome da FenaSucro aí nos outros países, consequentemente está vindo o nome Raízen, né? Olha, o maior produtor do mundo, tal. Esse orgulho nacional, né? Pelas empresas, que eu acho, vocês têm um quadro de funcionário, né, Francis, gigantesco, né? E hoje você começa a ver que as gerações estão começando a entender um pouco mais quem são as empresas fornecedoras, né? De onde está vindo esse etanol? Onde que está consumindo esse açúcar, né? Outro dia minha filha falou, não tomo Coca-Cola porque os caminhões são movidos a diesel. Eu achei uma delícia escutar isso, né? E essa preocupação que vocês têm, a Raízen como um todo, de ser uma solução ambiental na questão de energia, de mobilidade, como é que está assim, os próximos passos da Raízen? A gente vê uma empresa gigantesca, com potencial enorme. Quais seriam os próximos passos, Francis? Assim, falando 10 anos na frente, onde você enxerga a Raízen aí nessa questão da sustentabilidade global? Paulo, mais uma vez agradeço a pergunta, né? E assim, a nossa visão, Paulo, é que, cara, a gente quer ser protagonista da transição energética, né? Então, a gente tem no nosso portfólio aí produtos diferenciados, a gente tem olhado para toda essa necessidade futura e esses mandatos, essa transformação energética que o mundo precisa, né? Aqui a gente falou um pouquinho, né? Nós falamos de combustível de aviação, a gente falou de combustível para navio, né? Mas a gente tem toda uma outra linha de industriais, né? Quando a gente fala de substituir o petróleo, a gente tem que substituir o plástico, por exemplo, né? E essa é toda uma outra linha que a gente tem investido muito e que a gente tem parceiros e clientes aí trabalhando também, e a gente quer ter uma participação bastante ampla em todo esse portfólio, que a gente vê que nos próximos 10 anos vão ser muito relevantes, né? E como eu vi que a gente já está fechando, eu queria aproveitar essa oportunidade para dar assim, uma mensagem de como a gente vê isso, e principalmente para o Brasil, né? Porque a situação que a gente tem hoje, né, com o clima perfeito, né, a gente tem alta produtividade, a gente tem área de plantio, né,
Então, a gente tem todos os pré-requisitos para ser realmente um protagonista desse processo, dessa transição energética, né? E o fator fundamental aqui é sustentabilidade, porque a gente, no final das contas, nós estamos vendendo a sustentabilidade da nossa cultura, dos nossos processos, né? E a Raízen tem investido há muitos anos, né? Nós fomos aí os primeiros a fazer uma certificação Bom Sucro, né? Então, a gente está fazendo rollout, praticamente todas as nossas unidades certificadas, a gente agora está começando a certificar as unidades da recém-adquirida Biosev, né? A gente tem um programa nosso que chama-se Programa Elo, né? Que é o programa que suporta toda a nossa cadeia de fornecimento de cana, né? Para a gente ter aí sempre uma forma de garantir as melhores práticas, ajudar os nossos parceiros, sempre para a gente estar na referência do que a gente pode fazer de sustentabilidade na nossa operação, né? Então, eu acho que assim, a gente tem tudo na mão, né? Nós temos o que a gente precisa para a gente ser realmente um protagonista nesse processo. Agora, a gente precisa garantir que a gente tem esse selo, que a gente é visto e que a gente consegue garantir a sustentabilidade de toda a nossa cadeia, né? O que a gente está vendendo no final do dia é sustentabilidade e é por isso que a gente precisa ter uma total atenção, ter um olho muito próximo para a gente conseguir garantir isso em todo o nosso processo, em toda a nossa operação. Mas eu agradeço muito, Paulo, aí pelo tempo, foi um super prazer estar com você, estar com o Pado aqui no painel. Estou sempre à disposição e agradeço mesmo, tá? E tudo que é bom parece que passa voando, né? Esse foi mais um Agribusiness Summit, by FenaSucro e Agrocana Trends, plataforma 2.0 que agora você pode interagir. E eu gostaria de agradecer aqui aos participantes, ao tempo de vocês, que eu acho que é o que nós temos de mais precioso, né? De poder contribuir com a comunidade de bioenergia, passando as informações relevantes com essas duas feras. Eu gostaria de agradecer aos patrocinadores, a Greco, Fertron e Fundição Moreno, que nos proporcionaram esse debate maravilhoso. Obrigado.